Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam aí bem em casa. Estou com uma convidada super especial aqui, que é a Bárbara. Ela vai falar com vocês já já para a gente conversar sobre o livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Para quem já me conhece há um tempo sabe que eu sou fã muito forte desse cara, apesar dele ser completamente maluco. Beleza, eu não acho que a gente deve seguir ele de forma assim literal e igualzinho, porque eu acho que ele é um cara muito diferenciado, mas ele é um baita de um exemplo. Então, antes da gente começar a conversar sobre esse livro, da gente trocar ideia sobre esse livro, queria que a Bárbara falasse com vocês, se apresentasse, enfim. Bom, tudo bem, gente? Muito prazer. Me sinto muito lisonjeada, né? É uma honra estar aqui hoje, principalmente porque eu acredito muito no poder do livro, né? Então, quando o Lucas falou que ele tinha um podcast de livro, eu falei, pô, a gente vai ter que lançar um episódio aí, então, para falar de vários livros. Um não, né? Vários. E aí a gente trocou uma ideia, conversou e falou justamente sobre o David Goggins, né? Que é de fato, para mim, uma das figuras mais fodas que eu já tive o prazer de acessar a história. Mas antes da gente falar do David Goggins, vou falar de mim, né, um pouquinho, para vocês me conhecerem mais a fundo. Mas meu nome é Bárbara Dobit, eu sou life coach e hoje eu atuo desenvolvendo a autoconfiança das pessoas. Isso é muito legal, né? Porque eu sinto que a autoconfiança ela é a raiz de tudo. Então, eu acredito fielmente que existam 6 pilares da nossa vida que a gente precisa desenvolver com maestria. E esses pilares são o pilar físico, que diz respeito ao nosso corpo. Então, David Goggins, ele desenvolveu bastante o pilar físico dele, né? Enfim, treinando e saindo completamente ali da zona de conforto dele. E isso influenciou positivamente na autoconfiança dele. Porque quando a gente melhora o nosso físico, a gente automaticamente aumenta a nossa autoestima e isso traz pra gente mais autoconfiança. Então, esse é o primeiro pilar que a gente desenvolve através da autoconfiança, que é o pilar físico. O segundo pilar é o pilar emocional, então, que diz respeito à nossa mentalidade mesmo, no geral, né? Hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas estão sempre com muita pressa, muito ansiosas, ou então muito depressivas, ou então com burnout, está tudo acontecendo muito rápido, as redes sociais acabam intensificando isso também. Então, dentro da minha metodologia de coach, a gente desenvolve o pilar emocional para que você seja uma pessoa cada vez mais presente, cada vez menos reativa, que você domine a não reatividade e você, de fato, crie uma inteligência emocional muito acima da média. Que o David Goggins, mais uma vez, muito bem, demonstrou fazer de uma forma bem abrangente. Aí a gente tem o terceiro pilar, que é o pilar profissional, que diz respeito ao nosso trabalho, para a gente desbloquear a nossa zona fodástica. O quarto pilar, que é o pilar financeiro, para que a gente consiga alcançar a prosperidade financeira e fazer com que o dinheiro seja um solucionador de problemas e não o problema central da nossa vida. O pilar amoroso, que diz respeito às nossas relações pessoais, não só com a pessoa que a gente está junto ali, amorosamente falando, mas também a nossa família, os nossos amigos, as nossas relações pessoais, para que a insegurança não acabe afetando na qualidade dos seus relacionamentos. E, por fim, o pilar espiritual, que está por último, mas na verdade é o pilar mais importante de todos, porque ele norteia a nossa vida. E quando a gente desenvolve a autoconfiança, a gente também desenvolve a nossa fé, porque a fé nada mais é do que você confiar. Então, através da metodologia dos 6 P's, que é a metodologia que a gente aplica aqui na Nova Babilônia, que é o nome da nossa comunidade, tem como intuito fazer você desenvolver as 6 áreas da sua vida através do desenvolvimento de uma autoconfiança inabalável. E quem está à frente desse projeto, quem está à frente dessa comunidade, sou eu. Show de bola, show de bola. Então vocês já sabem onde encontrar. Assim, no final eu vou falar onde acha e tal, mas assim, vai para quem já está curioso, já tem o Instagram aí na descrição, só você entrar lá e conferir o trabalho da Bárbara. Inclusive, eu vou no evento dela agora, final de semana, estou super animado Sabadão. e tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Mas, cara, Bárbara, me conta, você gostou do livro? O que que você achou do livro? Qual foi o principal ensinamento que você assim, tirou para você? Enfim. Então, ó, pra gente começar bem, até o final do episódio, hein? Babi, pelo amor de Deus, né? Pra ficar mais. Pelo amor de Deus. Cara, então, eu tô com o livro aqui, né? Vou mostrar pra vocês, não vão conseguir ver, mas assim, tem muita coisa marcada. Fica complicado de dizer qual foi assim, a parte que eu mais gostei, mas eu até marquei uma das frases que pra mim foi uma das frases que mais me marcaram de fato, que foi numa sociedade em que a mediocridade é muitas vezes o padrão e com grande frequência é recompensada, existe um imenso fascínio por homens que abominam a mediocridade, que se recusam a se definir usando termos convencionais e que buscam transcender as capacidades humanas tradicionalmente reconhecidas.
O homem que dá um jeito de concluir toda e qualquer tarefa usando a sua capacidade máxima. Então, o que eu mais gostei no livro foi o fato de ter me identificado com praticamente todas as coisas que ele trouxe, né? Todos os ensinamentos que ele trouxe. Porque na sociedade que a gente vive hoje, está sendo muito comum da gente falar: ei, Lucas, viu? Você respeita, vai com calma, você não se dá conta de tudo, se observa, claro, tem mas eu não me identifico tanto assim com esse tipo de posicionamento. Eu gosto muito mais de, cara, tá difícil, tá doendo, mas continua fazendo, porque o continuar fazendo é o que vai levar você para o resultado final que você tem que chegar. Óbvio que quando você tem um nível de inteligência aflorado, inteligência emocional aflorado, você consegue trazer esse equilíbrio. Mas em um mundo onde a mediocridade ela reina e a gente sempre fica: ei, você não precisa dar conta de tudo, foi muito legal ouvir uma pessoa falando: pô, eu sou foda e eu dou conta de tudo. Então, o que eu mais me identifiquei foi essa parada, igual você falou, né? Essa maluquice, porque, pô, ele é muito doido, cara. Ele é maluco. Tipo, as coisas que ele faz, sem dar muitos spoilers do livro, mas, pô, o cara correu com o pé quebrado, entendeu? Cara, eu achei muito foda. E aí tem muita gente que lê e fala: pô, isso é loucura. Pra que faz um negócio desse? Por que precisa de tanto? Só que é muito maneiro você ver que tem uma pessoa que, cara, ultrapassa todos os limites, sabe? Então, o que eu mais gostei no livro foi a identificação que me foi gerada com uma pessoa que claramente não é medíocre. Mas o que você pensa disso? Você acha que a nossa sociedade, de fato, hoje em dia, dá uma abafada no nosso potencial máximo com essas narrativas que muitas vezes são colocadas, que tem sim um fundamento, mas, pô, às vezes, cara, você precisa se pressionar um pouquinho, sabe? Não é pra você ficar passando a mão na tua cabeça toda hora. Pelo menos, assim, é o que eu penso. Com certeza, cara. Eu acho que assim, o grande fascínio, porque eu acho que rola, tem muitas pessoas que são fãs de outras pessoas. Eu acho que o que rola com o David Goggins não é bem, a galera não é bem fã, né? Rola um fascínio de como ele consegue fazer o que ele faz, que é diferente, né? Acho que, tipo assim, sei lá, você pode ser fã de um cantor, mas não ter nada ali, tipo, queria aprender a ser que nem aquele cantor, você só gosta muito do cantor, vamos botar assim. Mas o David Goggins, eu acho que a galera que curte ele tem esse fascínio de, tipo, cara, como é que esse cara consegue fazer isso? Como é que ele consegue correr uma corrida de 160 quilômetros, quebrando o pé no meio e continuando sem ter treinado? Tipo assim, qualquer pessoa normal que já correu sabe que Loucura, essa maluquice, cara. Muito doido. qualquer pessoa que já correu sabe que, tipo assim, pô, mas se você for tentar correr uma meia maratona sem treinar, muito provavelmente você vai se machucar. Eu já fiz isso e já me machuquei. Então, assim, cara, é um orgulho que a gente fica pensando, né? E eu acho que, assim, na minha visão, ao mesmo tempo que é muito admirável, você também não pode do dia para a noite chegar e falar: não, agora eu sou o David Goggins, eu vou só fazer maluquices por aí que você vai se machucar, né? Mas eu acho que ele é uma boa referência. Eu acho que o papel do herói, assim, se você for estudar, ele serve como referência, né? Então, eu acho que ele é um cara que ele coloca um sarrafo mais alto num momento que a gente vive como sociedade que o sarrafo não está tão alto assim. Óbvio que tem várias pessoas que pô, performam muito bem, que são ótimos exemplos, mas ele é um cara que ele pegou todas essas pessoas e botou no bolso. E falou assim, cara, vocês não são ninguém perto de mim no que eu estou disposto a fazer para ser o cara mais brabo do mundo. E ele faz uns negócios que, assim, não é para ninguém fazer, mas o que para mim, o grande valor dele, e assim, isso já foi presente na minha vida, e correndo e fazendo exercício físico, foi tipo, eu tá correndo, eu tá cansado, por exemplo, eu pensar, pô, tudo bem, eu posso desistir. Mas o David Goggins, ele já fez isso. E aí eu corro, sei lá, 2 quilômetros a mais, 3 quilômetros a mais. Então, para mim, a grande importância dele não é você ser que nem ele, mas é ele ser esse símbolo que você pode se esforçar sim um pouco mais, que você pode sair um pouco mais sim da sua zona de conforto, que você não vai morrer se você trabalhar 2 horas exausto a mais, porque você tem que conquistar um Exatamente. objetivo que você quer conquistar, né? Então, assim, eu acho que esse símbolo que ele tem é muito importante. E ele, cara, ele tem esses desafios que ele coloca no livro, né? Eu achei maneiro porque é meio que um mapa para se tornar quem ele é. Eu acredito que, assim, se você seguir tudo, você não vai se tornar quem o David Goggins é, porque eu acho que ele tem um parafuso a menos real, assim. Mas você com certeza vai se tornar uma pessoa muito mais evoluída e muito mais braba no que você faz, sabe? Tá ligado aquele meme, quando você tava falando, né? Quando eu tô correndo,
E aí me veio o David Goggins na cabeça, eu vou correr mais 2 quilômetros. Tem é tipo um meme muito engraçado, você tá, pô, finalmente depois do dia de trabalho, agora eu vou relaxar. Aí você deita, você abre o celular e aí o primeiro vídeo dele, então você vai descansar, né? Então você quer continuar sendo medíocre. Cara, esse vídeo é muito bom. Então, é realmente isso que você falou. Tem muitos momentos, assim, eu penso muito no Kobe Bryant, sabe? Sou muito fã dele também. Então, em vários momentos que eu tô, pensando em, cara, será que eu vou no treino hoje? Aí eu falo, o Kobe Bryant ia faltar treino? O que eu vou faltar a porra do treino, então? Então, assim, isso é muito legal. Tem uma frase, eu não lembro onde foi que eu vi, eu acho que foi uma série que eu vi, eu acho que foi Suits. Foi Suits. Que é tipo, what would Harvey do? O que o Harvey faria, né? Então isso é muito legal, porque quando a gente tem referências, a gente sempre pensa, cara, o que essa pessoa faria? E isso é muito legal, porque muitas vezes as pessoas me colocam nessa posição também. Pô, mas o que a Fabi faria nesses momentos? Então é muito legal a gente sempre ter referência pra gente não parar onde naturalmente a gente pararia. Então, para mim, isso é um ensinamento muito legal do livro David Goggins também, que ele fala. Quando você está pensando em parar, saiba que você ainda tem um longo caminho pela frente, porque esse primeiro momento de, nossa, tô cansado, pô, meu corpo tá fadigando, tá muito longe do seu corpo estar realmente fadigando, sabe? Então, para mim, ele traz um conceito completamente, assim, novo e diferente sobre dor, sobre resiliência, resistência mental, principalmente. E uma das coisas mais fodas do livro é que no final ele até traz como se fosse uma iluminação espiritual, né? Então, eu acho isso muito maneiro também. Bem legal. Iradíssimo. E assim, eu acho que é maneiro você ter o David Goggins como um recurso na sua vida. Como assim, tá? Eu acho que quando você deseja muito alguma coisa, você meio que faz um acordo consigo mesmo, eu já li isso em alguns livros, de você abrir mão da sua paz, vamos botar, da sua felicidade, às vezes até, para você trabalhar em busca daquilo que você está desejando, né? Então, eu acho que isso vai ter momentos na sua vida que você vai ter que abdicar de coisas que você gostaria de fazer, por exemplo, sei lá, vou abdicar de ir na praia para trabalhar porque eu tenho que chegar no objetivo que eu quero para minha vida, enfim, a ambição que eu tenho e tá tudo bem, né? É óbvio que isso infinito, né? Você vê aquela pessoa que só trabalha e você não curte também se torna um problema. Mas, assim, eu acho que hoje em dia a gente peca mais pelo contrário, né? Acho que tem muita gente se divertindo demais e tendo ambição de menos. Mas, enfim. Então, eu acho que é legal você ter esse recurso. Você poder ativar o seu modo David Goggins quando for interessante, quando você tiver um objetivo. Então, eu acho que você saber, ao mesmo tempo, curtir o conforto, mas você ter esse outro pé no saber se sentir confortável no desconforto também, né? Então, eu acho que isso, para mim, é bem legal, você conseguir estar tranquilo na praia com seus amigos e sem ficar naquela de, pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, mas também, se você tiver que trabalhar 16 horas e ficar ferrado um dia, tá tudo bem, você meio que veste a capa ali e vai embora, porque é o que você tem que lidar. Só que eu acho que, assim, as pessoas elas estão falando muito de um lado e não estão falando tanto do outro. Então, quando a pessoa precisa dessas jornadas de 16 horas, por exemplo, ela não consegue performar, porque ela não está acostumada com essa carga de trabalho, vamos botar assim. Mas, quer falar alguma coisa ou eu puxo os desafios Não, aqui para a gente começar a trocar? vamos começar, né, nos desafios. Eu acho bem legal essa parte do livro, porque acaba sendo algo prático, né? Então a galera que está assistindo pode colocar em prática também, de uma forma um pouquinho mais direcionada. Com certeza. Cara, o livro, só para a galera que não leu o livro e talvez esteja um pouco perdido. O livro são vários capítulos, né? E vai contando a história dele, desse primeiro livro. O segundo livro também é bem maneiro, recomendo muito a leitura. E aí, no final de cada um desses capítulos, ele vai e ele dá um desafio, né? Então, assim, ele te desafia a fazer alguma atividade específica para você se tornar uma pessoa melhor. Então, ao mesmo tempo que ele vai contando a história dele, ao mesmo tempo que é uma autobiografia, tem esse caráter também dos desafios, que é uma coisa um pouco mais prática, para você poder pegar e aplicar. O que eu acho que esses grandes desafios eles fizeram parte da história dele, em algum momento, então foram coisas que ele usou, e aí ele vai lá e ele coloca para a gente usar também. Então, o primeiro desafio que ele fala é você fazer um diário, e nesse diário ser um diário para você escrever de forma detalhada, né, quais são os fatores que te limitam hoje. Ou seja, as dores que você passa, os incômodos que você tem, é meio que você lavar a sua roupa suja ali com você mesmo e você assumir a sua história. Porque eu acho que, como no GPS, né, se você não sabe
onde você está, não adianta você pensar onde você quer ir, que o trajeto não é formado. Para o trajeto ser formado, ele precisa saber onde você está e onde você quer ir. E eu vejo muita gente focando muito aonde quer ir, mas meio que ignorando aonde está. Então, se você não for sincero com você, com aonde você está, é muito difícil você saber o que você precisa ajustar para chegar onde você quer ir. E eu queria te ouvir. Eu acho que você tem muita experiência nesse ponto. Eu queria saber quais foram os seus insights aí sobre isso, enfim. Nesse primeiro desafio, né, nesse primeiro momento, uma das coisas que eu acho muito legal de pontuar também é que quando a gente lê, né, enfim, a história do David Goggins, a gente percebe que ele passou por muita coisa, né? Então, assim, pô, na infância dele, ele foi abusado de diversas formas, fisicamente, verbalmente, emocionalmente, enfim. E esse lance, né, de você olhar onde você está para o local que você quer chegar. Mexe um pouquinho com a questão do espelho da responsa também, eu acho bem legal. Já pegando, né, um gancho, esse é o segundo desafio, se eu não me engano, o espelho da responsa. Acho que é, né? Enfim, eu acho que tem bastante conexão esse primeiro desafio, que é você ver aonde você está e para onde você quer ir, com o segundo desafio, que é o espelho da responsa. Então, assim, um insight, um ensinamento muito legal que eu já acreditava, mas quando eu li o livro eu reforcei ainda mais, é que é difícil de ouvir isso. E eu sei que talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente até, pô, sei lá, doa um pouco no coração, sabe? Porque quando a gente acessa essa informação, ela não é muito agradável. Só que, independentemente do local que você veio, de onde você começou, o que você passou na vida, cara, você ainda assim consegue dar certo, sabe? Então, para mim, o David Goggins é a prova clara disso, porque todas as assim, figuras que eu estudo, que eu gosto de acessar, enfim, ele foi a que, porra, teve a infância mais fodida de todas, sabe? E o cara se tornou o cara mais foda dos Estados Unidos, tipo, the toughest man on earth, que é como chamam ele, né? Então, assim, o que eu acho muito legal é que ele escreveu para onde ele queria ir, sem esquecer do local que ele estava, então isso acabou trazendo muito mais consciência para ele do que ele precisava mudar. Tanto que isso traz a gente para o desafio 2, né, que é o espelho da responsa. Você se olhar no espelho e falar assim, cara, a mudança é minha responsabilidade. E hoje em dia, quantas pessoas a gente conhece que falam, a mudança é minha responsabilidade? Não. Mas e o governo? Se não vai ajudar? Mas e fulano de tal quando coloca para baixo? Ah, mas e o julgamento das pessoas? Ah, mas e o que eu passei antes? Ah, mas... Então a gente acaba terceirizando muito a responsabilidade da transformação. E quando a gente responsabiliza a responsabilidade, né, a gente transfere isso para uma outra pessoa, a gente acaba ficando bloqueado. E foi isso que o David Goggins falou, né, que por muito tempo, sem contar, ele sofreu racismo, né, então sofreu racismo de diversas formas também. Então, acabou desenvolvendo transtornos intelectuais, ele tinha dificuldade no aprendizado, né, ele compartilha um pouco isso no livro também. Então, a quantidade de coisas que ele passou, cara, tu olha pra uma pessoa dessa e fala, como que ela vai dar certo na vida? Foi impossível. Olha a quantidade de traumas que ela passou, mas aí ele vai lá e faz o quê? Ele escreve exatamente o local que ele quer chegar, o que ele quer conquistar, né, os títulos que ele quer conquistar. Ele entende onde ele está agora e ele traça como se fosse um caminho. E o mais legal é que ele faz isso de uma forma, mesmo que seja bem radical, ele faz isso de uma forma periódica, né? Porque quando ele, no início do livro ele estava lá com não sei quantos quilos, estava super acima do peso, ele falou assim, é impossível eu perder a quantidade de quilos que eu quero aqui agora para fazer a prova, nessa quantidade de tempo, né? Pô, sei lá, menos de um mês, mas eu vou perder 1 quilo de cada vez. Então é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele é muito intenso, cara, ele tem, a mente dele tem muito equilíbrio emocional, né? Então naquele primeiro momento que ele se transformou, ele passou a vida inteira assim, cara, com raiva, com transtornado mesmo, tudo. Só que quando ele teve aquela virada de chave, como se a mente dele, assim, ele consegue fazer tudo que ele quer de fato, porque ele tem muita organização mental. E eu sinto que ele tem essa organização mental justamente por conta desse primeiro desafio. Você faz essas anotações, que para mim conecta muito com. Se você está fazendo anotação, se você está vendo aonde você está e para onde você quer ir, é porque você tem responsabilidade sobre a sua mudança. Então, para mim, esse é um dos maiores ensinamentos do livro. Independentemente de onde você esteja, do que você tenha passado, você ainda assim pode prosperar. E isso só depende de você. Tem gente que acredita nisso, tem gente que não. Eu acredito profundamente de que essa responsabilidade de mudança, de transformação, só existe dentro da gente. Porque como é que outra pessoa vai transformar a gente, né? Com certeza, eu acho que assim, independente se a pessoa acredita ou não acredita, aquilo se torna uma profecia autorrealizável, né? Porque se você acredita,
e você vai fazer acontecer. Se você não acredita, você Exatamente. vai abrir mão de deixar o negócio virar, né? Exato. E eu acho que a grande dificuldade é que, tipo assim, quando você. Eu acho que algumas coisas que ele fala no livro são muito óbvias, beleza? Só que eu acho que não é por ser óbvio que é uma coisa fácil ou uma coisa que as pessoas buscam fazer. O óbvio Porque, precisa por ser exemplo, óbvio, isso. porque as pessoas não fazem Exato, o óbvio. Então, exato. Porque, por exemplo, você assumir as suas falhas, os seus defeitos e buscar melhorar, eu acho que não é um ensinamento que, assim, é mirabolante, né? É uma coisa, tipo, óbvia, tá ligado? Mas quantas pessoas a gente conhece hoje que, tipo, chega de noite, pega um caderno e anota assim, cara, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, sei lá, eu fui uma pessoa meio impaciente hoje, eu tô sentindo que eu tô mandando mal na minha saúde, nesse ponto, naquele ponto. A maioria das pessoas busca não enxergar, porque se não enxerga, não tem que resolver, né? Então, assim, e se você também não enxerga, você pode falar que a culpa não é sua, você pode colocar a culpa em outras pessoas, então você não é obrigado a tomar nenhum tipo de atitude em relação àquilo. É mais cômodo, talvez, assim, no curto prazo é mais cômodo, óbvio que no longo prazo aquilo vai ter um peso muito maior. Só que eu acho que as pessoas estão, às vezes, tão cansadas que elas falam, cara, eu vou só ignorar, eu vou deixar a vida levar e seja o que Deus quiser. Eu acho que esse é o principal caminho para dar tudo errado. Eu acho que é o principal caminho para você, tipo assim, quais são as... É tão difícil você, assim, conseguir ter um sucesso num objetivo qualquer que você tenha, né? Tipo, as coisas não acontecem muito por acaso. É óbvio que vai ter um exemplo ou outro que você vai poder pensar e falar, não, mas fulaninho, tudo bem, beleza. Mas, assim, no geral, as coisas são feitas para dar errado, né? Qualquer coisa que você não cuidar, estraga, pô. Então, eu acho que se você não pensar de forma ativa em quais são os pontos que você tem que melhorar, a chance de você melhorar magicamente neles é, pô, coisa nula, também, entendeu? né? E você estava até falando do espelho da responsa. Para quem não leu o livro, o que que é esse segundo desafio, né, que é o espelho da responsa? É você todo dia se olhar no espelho e você falar a verdade sobre a situação de vida que você precisa melhorar, que você precisa fazer, que você precisa, enfim. Então você meio que revisita aquilo todos os dias. E ele coloca vários post-its no espelho para ele ver. E ele, tipo assim, ele dá exemplos que talvez você que esteja ouvindo ache um pouco extremos, assim, mas, por exemplo, ele tinha 140 quilos. Ele poderia falar assim, não, eu estou um pouco acima do peso e tal. Ele não falava isso. Ele falava assim, pô, eu tô gordo, tá ligado? E tipo assim, sei lá, não sei qual é a situação. Às vezes tem coisas que a gente não quer falar a verdade, a gente quer dar uma floreada, tipo assim, eu tô, sei lá, não tô muito em forma. Cara, a realidade não é essa, a realidade é outra. E a gente sabe qual é a realidade, no fundo a gente sabe. Tipo, eu tô um pouco complicado financeiramente. Não, você tá quebrado, pô, e tá tudo bem você falar isso, né? Você não é uma pessoa pior por isso, ou porque você está acima do peso, ou porque, enfim, é uma situação de vida que você está vivendo hoje. Só que se você não assume isso, meio que você não aceita e você não tem como mudar. Então, esse desafio do espelho da responsa é muito sobre isso. É muito sobre você constantemente entender o que você precisa e usar aquilo como motivação para mudar a sua vida, entendeu? Então, para a galera que está ouvindo, esses são os dois primeiros desafios. Eu acho muito legal essa abordagem dele, porque é uma abordagem que eu me identifico muito, sabe? Se você não tá onde você não quer chegar, pô, você precisa ser muito claro em relação a isso, você precisa ficar muito puto com você, entendeu? Então eu lembro que na minha época de transição, quando eu virei vegana, né, que eu parei de comer carne, foi, pô, fazem 5 anos já. Eu queria comprar alguns produtos veganos, né? E naquela época era bem mais caro. Então, pô, um hambúrguer às vezes do futuro era R$ 35, uma soja, sei lá, 300 gramas, era um valor bem mais elevado. E eu tinha, acho que eu tinha 20 anos, 22 anos. 21, acho que 21 anos. Então eu já trabalhava, mas, pô, não fazia múltiplos dígitos por mês, né? Fazia ali, sei lá, um valor por mês específico, quando eu morava na casa dos meus pais e tudo mais. E aí eu comecei a comprar as coisas no mercado, mas eu comecei a ver que estava um valor mais alto, né? E, pô, eu comprava com meu dinheiro. Eu ia fazer a minha mãe, às vezes minha mãe e meu pai compraram uma carne de, pô, R$ 35, vegana, que eu vou comer e 2 dias vai acabar, entendeu? Então era com meu dinheiro mesmo e eu ia lá e comprava. Só que aí chegou um momento que eu comecei a ficar muito puta, porque eu queria comprar as coisas e eu não conseguia. Tipo, o queijo vegano era um valor muito mais alto. Aí eu falei assim, meu irmão, eu comecei a ficar puta, porque eu não tinha dinheiro. Aí, no meu espelho da responsa, que eu não lembro de fato se eu me olhava no espelho, mas eu falava, você não quer ser vegano? Você vai continuar comendo animal? Então você vai ser hipócrita nesse nível.
porque você vai querer voltar a comer carne, porque você não consegue comer outras coisas gostosas para você provar hambúrguer, para você ver que o hambúrguer vegano também é gostoso. Então, tipo assim, sempre que eu estou num processo de transformação e eu ainda não tenho alguma coisa que eu quero, eu não tenho muito aquela abordagem de, olha, você vai conseguir, vamos que vamos. Eu fico, cara, você é uma merda porque você não tem isso. Você vai continuar no mesmo lugar que você tá, então eu me identifico muito com ele quando ele olha no espelho e fala, pô, você tá gordo. Você não tá acima de você tá gordo. Vai continuar gordo? Então, assim, é uma parada que é muito radical, né, para algumas pessoas, mas para quem se identifica, você sabe que, cara, é isso que funciona. Não adianta você ficar jogando a poeira para debaixo do tapete, porque quando você levantar o tapete, a poeira vai pintando na tua cara, entendeu? Então, assim, você não tá acima do peso. Muitas vezes você está realmente em sobrepeso. Você tá gordo. Muitas vezes é o que você falou. Pô, você não tá, tô passando por uma situação delicada, com dinheiro, porra, tá negativado R$ 30 mil, entendeu? São situações que a gente só consegue mudar. Aí esse é o ponto principal, eu acredito, do espelho da responsa. Você só consegue mudar quando você reconhece o problema. Quando você acha que o que você tem, o local que você está não é um problema, qual motivação você vai ter para mudar, entendeu? Então, naquela época, para mim era um problema, porque eu não queria comer carne, mas, pô, eu era viciada em McDonald's, comia várias coisas, comia muita besteira. Então, eu queria saber, naquela época, né, se a besteira vegana era gostosa também, porque isso era uma parada importante para mim quando eu tinha 20 anos. Então, eu falei assim, pô, eu preciso conseguir bancar essa transformação que eu tô tendo. Isso foi, sim, enfim, estendendo para minha vida toda. Eu comecei a faturar, né, enfim, 10 mil por mês. Aí, conforme você vai crescendo, conforme você vai subindo, você fica, pô, você vai continuar faturando 10 mil por mês? Então, eu gosto muito dessa abordagem um pouco mais agressiva, porque para mim ela funciona um pouco melhor. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você acredita que essa abordagem ela funciona de fato para todo mundo? Ou tem aquelas pessoas que, pô, se assustam e não conseguem mudar porque se sentem muito pressionadas, enfim. O que você pensa sobre isso? Cara, eu já lidei com muita gente na minha vida, no trabalho, assim, né? Já liderei uma galera e eu acho que não. Porque, qual é a parada? Eu acho que essa abordagem, ela funciona bem para quem é de boa em tomar ação, em agir sob pressão. Só que eu, na minha vivência, eu acho que não é todo mundo, entendeu? E eu acho que tem gente que, qual é a parada? A pressão, ou ela vai fazer você meio que agir e se mover, ou ela meio que vai te quebrar. E tem uma galera que eu sinto que quebra, entendeu? E assim, de novo, não é porque você, pô, não gosta de agir sob pressão, que você é uma pessoa melhor ou pior, enfim. É uma Mas é questão a de forma como você personalidade, de funciona. perfil. Perfeito. É uma questão de perfil, total, entendeu? Então, para muita gente, eu acho que essa abordagem do David Goggins é excelente. Para outras pessoas, eu acho que talvez não seja o melhor caminho. Então, como qualquer outra coisa, pega o que funciona para você e aplica na sua vida. Eu acho que, assim, você ter esse diário e escrever as coisas que você está passando que você precisa melhorar, serve para todo mundo. Talvez a forma que você vai falar consigo mesmo, tem pessoas que vão falar de formas diferentes, entendeu? Eu funciono bem, falando assim, porra, vai fazer e acabou e para de graça. Mas eu sei que tem pessoas que não são assim. Então, eu acho que cada um vai saber conduzir melhor essa situação, né? É, então, é até legal a gente falar sobre isso, porque talvez alguém esteja ouvindo e falando assim, nossa, mas se eu fizer isso, sei lá, eu não vai funcionar comigo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso se estende para todas as áreas, né? Eu fiz essa pergunta justamente porque hoje eu atendo mentorando pessoas, né? Dando consultoria para pessoas. E é muito interessante visualizar que cada pessoa tem como se fosse uma motivação diferente para agir, sabe? Tem aquela pessoa que precisa de uma abordagem um pouquinho mais acolhedora, nesse sentido de você. Só um minuto. Nesse sentido de você entender ali o que ela está passando, mas você ainda assim direcionar ela, e aquela pessoa que fala, pô, já entendi o que você está passando, mas aí você vai continuar fazendo a mesma merda. Então, assim, é muito bizarro. Quando eu estou atendendo uma pessoa e eu sei que ela tem uma crença financeira muito em evidência ali. Às vezes a pessoa tem, pô, 40 mil no banco, chega para mim e fala, mas é que eu não tenho dinheiro para investir. Cara, a pessoa claramente está com apego em relação ao dinheiro. Ah, não, mas é porque eu não sei se no mês que vem eu vou ter alguma emergência e vou precisar usar esse dinheiro. Então, assim, é muito engraçado falar sobre isso, porque eu tive uma mentorada que estava no início da consultoria, aí a gente chegou justamente nesse ponto, né? A gente estava conversando, eu dei 3 ideias para ela implementar no negócio dela, e ela falou, caramba, Babi, mas eu não consigo implementar nenhuma delas, porque todas eu preciso de investimento. Aí a primeira coisa que eu falei foi, cara, olha só, você está criando uma desculpa de que você precisa de investimento para gravar vídeo. Você não precisa de investimento para gravar vídeo. Óbvio, cara, você pode gravar um vídeo foda, com uma porrada de edição, música no fundo, um monte de frufru aparecendo, mas você não precisa disso para gravar a porra do vídeo. Então, assim, a primeira desculpa é, eu preciso de investir. Aí já é aquele
não é um medo, né? Mas é aquela resistência de, não, mas eu não quero colocar meu dinheiro nisso. Aí eu falei assim, tá bom, ó, a gente já chegou no momento que você precisa me inteirar da sua situação financeira. Você tá falando que você não tem esse dinheiro para investir. Então me explica como que tá, né, a situação. Ela, então, eu faturo tanto por mês, mas eu tenho 40 mil guardado. Aí eu falei, 40 mil guardado, não tem dinheiro, não tem R$1.000 para investir por mês no seu negócio? E aí, cara, eu fiz uma abordagem muito incisiva com ela, mas assim, muito incisiva. Eu falei assim, cara, você está investindo um valor alto para fazer consultoria comigo, eu preciso que você escute o que eu tô falando. Porque durante todos os momentos que eu falava para ela, olha, essas questões, né? Aí trabalhando de forma pessoal mesmo, isso só na consultoria que eu faço, né? Pô, entendendo qual é a realidade financeira dela, por que ela tá com esse pensamento? Isso não tem a ver com o fato dela ter dinheiro ou não, experiências passadas, enfim, várias coisas que a gente trabalhou ali e ela tava sempre tentando justificar, não, mas isso. Ah, não, mas se acontecer alguma coisa, ah, não, mas eu sou uma pessoa muito conservadora. Eu falei assim, beleza, você é uma pessoa conservadora, mas você tá falando que você quer empreender? Como é que você vai empreender sendo uma pessoa conservadora? O empreendedor, ele tá sempre em risco. Aí teve um momento que eu falei assim, cara, você investiu um valor alto para estar aqui na consultoria. Você investiu um valor alto porque você estava insatisfeita com o local que você estava. Se eu estou falando para você fazer uma coisa e você não continuar fazendo, é melhor você não continuar no seu processo, porque senão você não vai sair do lugar. Então, assim, cara, foi uma consultoria com uma energia, assim, bem intensa, sabe? Aí depois ela até mandou mensagem para mim, ela falou assim, cara, obrigada por falado aquilo, eu realmente tenho muita resistência com o dinheiro. Aí que a pessoa entende que, pô, ela não prospera financeiramente, não é porque ela não tem conhecimento, é porque ela tem muitas travas e muitas amarras. Então, esse é um tipo de abordagem que eu tenho, uma abordagem muito mais incisiva. Mas tem, às vezes, uma pessoa que, pô, tá trabalhando no mesmo mercado há 15 anos. Eu não tenho como chegar pra pessoa e falar pra ela, ó, faz o que eu fiz, tá bom? Eu transicionei, meu filho, de um dia pra noite. Eu larguei tudo, que se foda, já tinha filho, já morava sozinha, 5 mil de aluguel pra pagar. Eu falei, é isso aí. Mas eu não tenho como chegar para uma pessoa que não tem a mesma experiência que eu nunca trabalhei de carteira assinada, eu sempre empreendi desde 18 anos, sou autônoma, entende? Então a abordagem é muito diferente. Então eu concordo plenamente com o que você falou. E a gente precisa ter essa responsabilidade, né? Eu acho que talvez seja até meio que por isso que tem muita gente que tem receio, né? Com o coach, não, porque ele vai mandar eu fazer isso e todo mundo faz igual. Pô, não é todo mundo faz igual. Você vai ter, né, chegar ali no mesmo resultado, vai prosperar financeiramente. Mas o caminho que você vai chegar até lá é um caminho diferente. Então, eu acredito que, pô, o David Goggins falava muito do corpo, né? É esse mesmo sentido. Você vai chegar com uma pessoa que você vai chegar com um corpo que não te agrada, que, pô, não está sendo funcional para você, vamos mudar, uma abordagem mais acolhedora. É aquela pessoa que fala, pô, você tá filha da puta, fudido, vamos treinar, caralho, porra, parar da vida. Então, assim, eu gosto muito dessa abordagem, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso ter muita responsabilidade para guiar pessoas, porque é exatamente o que você falou. As pessoas têm personalidades diferentes, não é todo mundo que vai funcionar da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito, eu não sei se você já chegou a ver, tem uma campanha da Nike que se chama Winning Isn't for Everyone. Vencer não é para todo mundo. E, cara, eu também acredito nisso. Aquilo que você falou. Não tem problemas, poxa, você não funciona dessa forma, se a pressão, ela né, enfim, não é tão confortável assim para você como é para outras pessoas, mas eu acredito que você vibrar nessa energia, nesse quesito de a pressão é um privilégio, eu vou fazer mesmo cansado, eu vou fazer mesmo assim, é o que, querendo ou não, faz a gente ver pessoas que são muito fora da curva. Tipo o Kobe Bryant jogar com dois ombros, com um ombro fora do lugar, não, porque eu tenho o outro, tá ligado? Então, assim, eu sinto também que esse nível de mentalidade não é para todo mundo. Mas quem tem assim, tem um desenvolvimento, tem uma performance muito acima da média, entendeu? Você não tem como ter essa performance acima da média se você não se sente confortável estando nessa posição de desconforto. Você concorda? Concordo. Eu acho que assim, o que tem que rolar é um alinhamento entre o que você está disposto a fazer e qual é o seu objetivo. Tipo, não Perfeito. tem como você falar assim, cara, eu vou ser o jogador da NBA e eu, na real, estou disposto a treinar 2 vezes por semana. Tipo assim, não faz sentido, entendeu? Então, eu acho que você tem que pensar, ter um autoconhecimento de saber, cara, o que eu estou disposto a fazer? E aí você pensar num objetivo que seja coerente, porque fazer pouco esforço e ter muito resultado, eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Acho que todo mundo adoraria trabalhar 3 horas por dia e ser bilionário. Só que não é assim que funciona, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento também é legal. Isso não só na parte financeira, mas na parte, por exemplo, de saúde. Não adianta, às vezes, você querer ter um corpo X ou ter a capacidade de praticar e performar em esporte de tal maneira e você não está disposto a treinar, a correr atrás, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, tá ligado? Só que eu acho que isso também, de novo, é muito variável. Eu vejo pessoas que estão assim, falam comigo, cara, sendo sincero, se eu ganhasse um salário de 6, 7 mil reais por mês e aí, para o resto da vida, eu tô tranquilão.
eu quero curtir minha praia, eu quero, tipo assim, viver tranquilo, e é isso. E tem outras pessoas que falam que quer ganhar muito mais, e obviamente tem que trabalhar muito mais para fazer isso acontecer. Então, desde que você seja, tenha coerência, né, entre o que você quer e o que você faz, eu acho que está tudo certo, porque cada um vai ter o seu objetivo. E ele fala, no terceiro desafio até, um meio, né, para você conseguir ir melhorando isso de se manter desconfortável, né, que ele chama do desafio da mente calejada. Então, como é que funciona esse desafio? E eu já fiz ele há um tempo, eu acho que eu até fiz no Instagram com a galera, meio que fazia dando exemplo para ver quem vinha junto comigo e tal, era de você fazer uma vez por dia uma coisa que fosse desconfortável para você propositalmente, beleza? Então, por exemplo, se você já faz coisas no seu dia a dia que são desconfortáveis, meio que não conta. É meio que você fazer um a mais, beleza? Então, sei lá, se você, pô, Lucas, eu já pego, sei lá, um translado longo pra caramba para ir para casa, já é desconfortável. Beleza, mas você já faria isso, independente do seu querer ou não querer, que faz parte da sua realidade. Mas ele fala para você todo dia você escrever alguma coisa que seria desconfortável para você e você fazer de forma proposital, sem ter necessidade de fazer aquilo, só para você ir calejando a sua mente a ficar mais confortável no desconforto. E eu acho que isso é um exercício maravilhoso, pô, maravilhoso. E não precisa ser uma parada enorme, não precisa ser correr 10 quilômetros, não precisa ser um negócio assim que você vai ficar exaurido, mas às vezes é uma parada que você não gosta de fazer só, você vai fazer uma atividade qualquer rápida, às vezes de 10, 15 minutos, só que você vai fazer só pelo fato dela ser desconfortável. Isso eu acho que talvez seja um dos grandes ensinamentos do livro, e uma das coisas assim que porque eu acredito muito no efeito composto das coisas, né? Eu acho que quando você começa a fazer isso, você vai somando dia a dia e conforme os meses vão passando, você muda muito a sua tolerância ao desconforto, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, se você não faz, se só faz coisas confortáveis, você se torna uma pessoa que não tem muita tolerância a ficar desconfortável. Então, acho que esse é um caminho para você mudar aquilo, que para mim é muito forte. E eu acho que se alguém sair do podcast, do livro inteiro, só com esse ensinamento, para mim, já é uma parada que transforma muito a vida. Né? E o que você acha sobre isso? Cara, assim, perfeito. Eu gosto muito de usar um conceito, inclusive usei num workshop que eu fiz, que se chamava Mentalidade Campeã. Muito legal, porque inclusive eu referenciei o David Goggins algumas vezes. Que é esse conceito exato que você falou da resistência à pressão, né? A resistência ao desconforto. Que eu chamo de você esticar a sua zona de conforto. Então, se você é uma pessoa que está constantemente colocando em prática, né? Seja de forma consciente ou inconsciente, esse ensinamento que o David traz no livro de fazer coisas que te deixem desconfortável, você vai aumentando a sua zona de conforto, o que é bom. O que é bom. Então, assim, quando você tem uma zona de conforto muito grande, você acaba se sentindo confortável no desconforto. Por exemplo, o David Goggins, para ele, cara, correr 50 quilômetros era muito confortável, entendeu? Era pô, super tranquilo, porque o cara corria, o cara maratonas enormes, sem treinamento, e montanha, e neve. Então, olha que bizarro. O confortável dele é o desconfortável para a grande maioria das pessoas. Então, eu gosto muito desse conceito de você esticar a sua zona de conforto até ela ter um tamanho muito grande. Então, aquelas coisas que naturalmente são desconfortáveis para outras pessoas e que já foram desconfortáveis para você também, vão ficar confortáveis. É um exemplo claro, sei lá, a pessoa que empreende. Ali no início, ela fica muito desconfortável com essa instabilidade financeira mesmo, né? Pô, você não sabe quanto você vai fazer no mês, aí você tem que trabalhar muito, depende de você e tudo mais. Então, você está ali meio desconfortável. Quando o tempo vai passando e você começa a entrar mesmo nessa energia, a fazer isso por muito tempo, a abraçar essa instabilidade, é como se você sentisse conforto estando nessa posição de empreender. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender aquela pessoa, mas está com medo de empreender? É tão legal, é tão maneiro, você entende? Mas é porque a nossa zona de conforto já está muito mais esticada. Então eu gosto desse conceito de, somando com o que você falou, né, e o David traz também, que a gente possa esticar cada vez mais a nossa para que nós consigamos ficar confortáveis em situações que a grande maioria não conseguiria, porque isso vai levar a gente a ter resultados que a grande maioria também não vai conseguir ter, justamente por estar sempre na zona de conforto. Então, eu gosto bastante desse conceito de esticar a nossa zona. Cara, isso é muito maneiro. E é, de novo, uma coisa gradual, né? É uma coisa que você vai fazendo aos poucos e cada dia vai passando, as coisas vão se tornando mais confortáveis e tal, e aí você vai se tornando uma pessoa diferente, assim, do que você era. Você vê, é muito nítido essa mudança, eu acho isso muito legal.
E aí a gente entra num outro desafio que ele fala aqui, que é o de capturar a alma, que soa até meio esquisito, né, o nome, mas é uma coisa que, assim, eu já fiz várias vezes, que é uma coisa que me ajuda quando eu tô para desistir ou quando eu tô cansado, eu preciso de uma motivação a mais, beleza? Como é que funciona esse desafio? Basicamente, ele chama de taking souls, né, em inglês, que é você tá ali desempenhando performando em alguma coisa, seja no seu trabalho, seja numa atividade física, alguma coisa assim do gênero, e aí você, tipo, começa a ver que se você continuar performando muito bem, as pessoas vão ficar surpresas com o seu nível de desempenho. Eles vão ficar, cara, mas como essa pessoa consegue ser tão constante? Cara, como essa pessoa consegue fazer isso? E assim, não é uma parada para você menosprezar o outro, não é sobre o outro. É sobre você se alimentar dessa surpresa que você causa no outro, de certa forma, de você, tipo assim, até ser uma inspiração para o outro. Então, tipo, já tiveram algumas vezes, acho que eu não falei isso abertamente, mas, por exemplo, que eu fui correr e tal, eu não corro mais, mas na época eu corria, e eu falo, cara, se eu. Acho que a primeira vez que eu corri uma meia maratona foi isso. Eu saí para correr, eu falei, cara, o quão foda seria se eu corresse uma meia maratona sem treinar? O máximo que eu tinha corrido eram tipo 12 quilômetros, alguma coisa assim. E aí eu fui Bem correndo, David e Goggins chegou. mesmo. Foi? Bem David Goggins mesmo. E se eu comecei sem treinar? É, exatamente. Não façam isso, beleza? Eu fiquei tipo, 3, 4 dias mal conseguindo andar depois. Mas, E aí eu fui correndo, e aí, tipo, na minha cabeça você passava assim, cara, eu já tinha corrido, sei lá, uns 10 quilômetros, faltavam mais 11, e eu ficava, cara, as pessoas não vão entender nada quando eu falar isso, as pessoas não vão entender nada quando eu falar que eu corri uma meia maratona do nada, as pessoas vão se inspirar nisso. Então, assim, foi uma loucura o que eu fiz, porém utilizando esse desafio que ele fala, né? Então, às vezes você pode se inspirar em performar tão bem que a sua performance vai chocar ou impressionar ou inspirar outras pessoas. Isso para mim é uma parada muito legal. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu também foi um pouco assim no sentido de, cara, eu quero ser a pessoa que mais treina. Não era uma parada de performance assim, em termos de qualidade de performance. Mas eu lembro que às vezes eu dava 4 treinos de jiu-jitsu no dia e a galera do treino ficava assim, mano, o que esse moleque tá fazendo? Como é que ele consegue dar 4 treinos no dia? Ficava tipo assim, e aí vinha treinar junto também. Então, é uma parada que me alimentava. Então, eu meio que usava as outras pessoas, o choque das outras pessoas como combustível para fazer mais do que eu precisava fazer naquele momento, tá ligado? Eu acho isso muito maneiro. Eu acho que é uma coisa que a gente pode usar mais, eu vejo pouca gente falando. Mas eu acredito que pouca gente fala, justamente porque para você conseguir fazer isso, você tem que ter um nível de inteligência emocional e autoconfiança muito grande. Porque senão você acaba se deixando ser influenciado, né? Por exemplo, isso que ele fala de capturar as almas, que é esse desafio, acontecia muito quando ele estava no treinamento e a pessoa olhava para ele e falava, cara, você não vai conseguir fazer isso. Então, às vezes você chega para uma pessoa e fala, Lucas, você não vai conseguir. Ao invés de você capturar a alma daquela pessoa e falar, tu acha que eu não vou conseguir? Aí você vai lá e faz, tem aquela pessoa que fica, ai, mas e se eu não conseguir mesmo? Entendeu? Então, eu acredito que esse desafio não seja um desafio tão simples das pessoas colocarem em prática, mas justamente porque as pessoas não são confiantes. Né? Elas acabam levando muito em consideração o que aquela pessoa está falando, o que aquela pessoa está fazendo. E muitas vezes, no caso de David Goggins, as pessoas falavam de forma muito direta, né? Ó, você não vai conseguir fazer isso. Mas isso acontece também no campo da energia. Por exemplo, vamos trazer o Kobe Bryant. Você já deve ter escutado falar daquele episódio que ele passou da vida dele, que tinha um cara treinando na quadra, e ele falou assim, não, porque eu vou chegar antes do Kobe Bryant aqui na quadra para poder treinar. Aí o cara chegou, o Kobe Bryant já tava lá. E ele falou assim, não, eu vou ficar até ele sair pra ele ver que eu tô treinando mais que ele. E aí, tipo assim, pô, o cara saiu da quadra, sei lá que horas, eu não lembro exatamente a hora, mas aí, quando ele tava saindo, ele falou assim, cara, você não vai sair da quadra não? Tipo assim, pô, são quase meia-noite, você tá treinando o dia inteiro. E ele falou assim, não, eu queria mostrar pra você que não importa quanto você treina, eu sempre vou treinar mais que você. Então, porra, isso é muito foda, entendeu? Eu sei que tem gente que não se identifica muito, mas isso faz muita diferença, cara. Muita diferença, principalmente para ele, no ramo dele. Porque quando ele chegava no jogo, imagina, né? Não só aquela pessoa, como todo mundo que sabia o quanto ele treinava, você acaba já intimidando as outras pessoas. E no caso dele, isso é bom, porque você está jogando contra outras pessoas, né? Então, eu vou até contar uma história que para mim pô, foi muito legal e eu me identifico muito, que foi no meu segundo campeonato de futebol. E eu coloquei no Instagram e falei, pô, eu vou ganhar. Botei, tipo assim, ó, eu tô jogando pra ganhar, não é que eu vou ganhar, né? Eu falei assim, bom, eu estou jogando pra ganhar.
estou treinando para ganhar. E a galera toda, era um campeonato interno, então a galera toda do meu CT me seguia. E aí foi muito interessante porque eu tava treinando demais, tava treinando pra caralho, todo dia eu ia, jogava com a minha dupla, eu falava pra todo mundo, pô, a gente tá ganhando tudo. Então, assim, foi muito interessante porque um dia antes do campeonato eu fiz uma sequência. E tinham várias pessoas que iriam jogar contra mim no campeonato que me seguiam e assistiram a minha sequência. E aí teve uma menina que respondeu, mandou uma questão, ela falou assim, cara, eu admiro muito você, admiro muito a sua trajetória, eu sei que eu vou jogar contra você amanhã e, pô, eu quero muito ganhar um campeonato, mas eu sei que o de amanhã eu não vou ganhar, porque quem vai ganhar é você. Tipo assim, a menina ia jogar contra mim, entendeu? Contra mim. E eu, obviamente, fiz essa estratégia toda porque eu sei que quando a pessoa ela sente a energia vindo de você, ela fala, mano, não tem o que eu fazer aqui. É óbvio que essa pessoa vai ganhar, entendeu? Eu não ganhei, fiquei em segundo lugar. Mas, enfim, foi por culpa, por responsabilidade completa minha. Mas, enfim, depois a gente conversa sobre isso aí em outro momento. Mas foi muito interessante porque, assim, todas as pessoas que estavam no CT falavam, cara, pô, não adianta, a Babi vai ganhar, mano. A Babi vai ganhar, a Babi vai ganhar. Então, tipo assim, é muito bizarro porque as pessoas, elas meio que criam essa expectativa e, por exemplo, lá na hora do jogo, tava todo mundo, mano, não adianta você entrar, porque o próximo jogo é contra a Babi. Então, tipo, é bizarro como, de fato, você capturar ali a alma da outra pessoa traz um resultado, assim, insano. E nesse último jogo, inclusive, porque eu falei que foi responsabilidade minha, né? Na final, a gente já tinha pego a dupla que a gente jogou e a gente tinha ganhado de 18 a 12. 18 a 12. Só que eu entrei, aí é muito foda isso, aí é o ensinamento do Kobe Bryant, né? Não é do David Goggins. Quando eu entrei em quadro, eu falei assim, pô, é óbvio que eu vou ganhar. Só que é um jogo diferente, em um momento diferente, né? Enfim, vibrações e energias diferentes. Então eu entrei achando que eu ia ganhar. E aí, pô, aconteceram várias coisas, que depois a gente conversa, mas questão mesmo de flow, de domínio da energia, de treinar a não reatividade. Então foi um campeonato muito importante para mim. Por isso, inclusive, que depois desse campeonato eu fiz um workshop que se chamava Mentalidade Campeã, justamente para falar sobre todos esses conceitos, sabe? Mas essa parada de capturar almas, para mim, faz muito sentido. Porque a gente vive num mundo, é óbvio que é o que você falou, não é sobre a outra pessoa, mas dependendo muito do campo que você atue, você capturar a alma de outras pessoas acaba sendo positivo para você. Tipo, no exemplo do Kobe Bryant, as pessoas entravam em quadra meio que já com medo dele, né? Se sentindo intimidadas ali, porque é uma pessoa que treina muito, é uma pessoa que faz, é uma pessoa que tá. Então, mesmo quando ele não ganhava, quando ele não, né, enfim, ganhava o campeonato, era como se, enfim, a energia fosse até meio esquisita, porque o cara, pô, nasceu pra ganhar, ele tava ali fazendo tudo que era para fazer, então é muito interessante você conseguir colocar isso em prática. Então, para mim, a pessoa que de fato consegue fazer isso é uma pessoa autoconfiante. Porque você lida com outras pessoas, né? Muitas vezes você lida com uma falta de confiança ou então uma dúvida de uma outra pessoa, é o que você falou, você pega como combustível para ir lá e fazer acontecer. Então, quando eu estava no colégio também, o meu coordenador falava, pô, você não vai ser ninguém na vida, cara, porque você não quer estudar, você não quer fazer as coisas. E eu olhava para ele e falava, mano, ele vai se fuder muito. Então, tipo assim, eu não queria fazer faculdade, eu nunca fiz o Enem, eu nunca quis, pra mim era uma parada muito clara, eu era atriz na época, né, artista. Então, eu sempre fui uma pessoa muito mais comunicativa, sempre fui para aquele lado da inteligência que muitas vezes a escola no Brasil não valoriza muito, né? E aí, meu coordenador sempre falava para mim, pô, você não vai ser ninguém na vida, você não vai ser ninguém na vida. Aí, 2 anos depois, assim, de fato, 2 não, né, perdão, uns 3 anos depois, foi quando eu já empreendi, eu já tinha meu sucesso ali e tudo mais, eu fui chamada para dar uma palestra na minha escola, para falar justamente sobre a minha trajetória, porque eu era uma das alunas mais bem-sucedidas, mesmo nunca tendo ido para a faculdade. E ninguém nunca tinha feito uma palestra dessa, porque todo mundo vai sempre, né? Bom, você passa no Enem, você faz faculdade, você é bem-sucedido, você tem um trabalho, você continua. Nunca ninguém que empreende tinha ido no colégio, no meu antigo colégio, para palestrar. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, mano, eu vou olhar para a cara dele, eu vou falar, tu viu? Como eu consegui ser alguém na vida? Não fiz isso, né? Mas a energia não precisava que eu falasse. Ele estava no colégio e ele me viu palestrando. Então, essa parada de capturar almas não é para te consumir, mas é um combustível, sabe? Em inglês a gente fala muito, né? Prove them wrong, de provar para a pessoa que ela estava errada. Então, a gente tem que aprender a usar o hate, né? O hate ou a dúvida da outra pessoa, ou qualquer coisa que seja, como combustível mesmo para fazer o bagulho acontecer. Tá ligado? Boto muita fé, boto muita fé. Com certeza, isso que a gente está falando é uma parada para uma pessoa que já tem o nível de confiança em si e na capacidade de fazer as coisas acontecerem, né? Sim. É, e ele até fala no livro um outro desafio, eu vou até pular um aqui para a gente ir nesse que já faz o link, que é você fazer um inventário das suas conquistas. Eu acho que isso é uma parada muito maneira. Ele dá um nome de, eu acho que é pote dos biscoitos, alguma coisa assim, né, no livro.
Eu acho que é uma coisa que alimenta a outra, né? Assim, o que que significa esse desafio, basicamente? É você escrever, se você é uma pessoa até que está com a confiança, às vezes, não tão alta no momento, você escrever todas as coisas que você já conquistou na sua vida e você ter esse hábito de escrever diariamente, e não precisam ser coisas, assim, bizarras. Às vezes são conquistas que para assim, para a sociedade não são nada relevantes, mas para você foi muito relevante, beleza? Você escrever isso num papel e caneta e sair guardando num pote, numa caixa, em alguma coisa assim do gênero, ou na sua cabeça, enfim, porque isso vai servir como referência para você embasar a sua autoconfiança. E isso é muito forte, tá? Então, por exemplo, dando um exemplo prático disso, tá? Eu corri uma segunda meia maratona sem treinar. Sim, eu sou maluco, não bastou me machucar a primeira vez, eu fiz a segunda. É, E aí, quando eu comecei a correr a segunda, eu falei, cara, eu já fiz isso uma vez. Então, tipo, eu vou fazer de novo. Minha perna pode cair aqui, mas eu vou chegar na linha de chegada, eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar. Então, é uma parada que, assim, quando você tem umas referências do que você já fez, é muito mais fácil você se tornar autoconfiante, porque quando ele fala para você usar isso, naqueles momentos de baixa, naqueles momentos que você está em dúvida, naqueles momentos que bate um tipo, por que eu estou fazendo isso? E se você não tem uma resposta clara para o porquê que eu estou me esforçando, quando você está se esforçando muito, a chance de você só jogar tudo pro alto e desistir é muito grande. Então, é legal você ter essas referências para dar um embasamento, não só em você, assim, mas tipo, você ter essa confiança de que você vai conseguir fazer, você conseguir ter todo esse processo de se bater no peito e falar, cara, pode deixar, pode jogar na minha que eu vou fazer o jogo virar. Então, eu acho que é muito maneiro, e acho que isso, talvez o Taking Souls ali, o Capturar as Almas, não seja para todo mundo em todos os momentos que está vivendo, mas com certeza esse de fazer um inventário das suas conquistas é uma parada para todo mundo. Pô. É uma parada para todo mundo. Então, acho que você pode colocar até como dever de casa, uma vez por dia, de noite, você escrever uma conquista do seu dia anterior. E aí você vai, aos poucos, tendo assim, várias referências, você vai acreditando mais em você. Muito maneiro, muito legal. Essa questão do pote dos biscoitos, e ele até explica de uma forma científica, né? Às vezes ele tava lá correndo, porra, fudido, não conseguia mais. A mão dele, né, quando ele tava também para bater o recorde mundial, enfim, muito maluco, piroca completamente. Mas ele tava lá naquele momento e ele lembrava do pote dos biscoitos. Aí ele falava que era como se, pô, ele estava muito cansado, ele estava muito cansado ao meio da comida, ele não estava mais conseguindo, porra, o músculo fadigando. Ele lembrava do pote do biscoito, lembrava, né, enfim, das conquistas dele, o quão foda ele era, e era como se ele parasse de se sentir cansado. Então isso é muito bizarro, porque isso não só é bom para o nosso emocional, para nossa autoconfiança também, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não conquistou nada na vida, mas aí, pô, você começa a escrever e você fala, caraca, eu conquistei muita coisa. Então isso acaba te motivando, trazendo uma certa confiança, você até pontuou isso para você. Mas no caso dele, como ele estava sempre em desafios muito pontuais, né? Às vezes até físicos, ele falava que o estado mental dele transformava o estado físico. E uma das coisas que possibilitava isso era de fato o pote de biscoito. Então era como se o mental dele, lembrando de todas as coisas que ele já conquistou, o quão foda ele era, transformasse a forma que ele estava se sentindo naquele momento para conseguir dar continuidade ou finalizar um desafio. Então, para mim, isso é o mais foda ainda. E prova mais uma vez de que a nossa mente ela é muito responsável pela grande maioria dos nossos resultados. Então, a gente foca muito, às vezes, né, no físico, no técnico, no teórico. Por exemplo, a venda. A galera fala, não, tem que aprender a aplicar os gatilhos de venda, eu preciso aprender as técnicas de venda, mas a venda é muito mais emocional do que qualquer coisa. Então, é muito mais você entender sobre a sua mente, você entender sobre a mente do outro, para você ter um resultado final ali que seja positivo. Então, isso é para tudo na vida. Cara, a nossa mente é o antro de praticamente tudo, sabe? Então, quando você aprende a usar a sua mente, você inclusive modifica e influencia o seu corpo físico. Isso é muito bizarro. Influencia também o seu corpo espiritual. Se a gente for mais profundamente aqui, a nossa mente é como se fosse um intermédio, né? Enfim, da nossa alma e do nosso corpo físico. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física e a nossa mente é o que está ali para intermediar. Então, quando você lapida muito a sua mente, você acaba se aproximando de um estado espiritual mais elevado. Então, porra, a nossa mente, ou ela foge de você, aquela pessoa que não sabe usar a mente, então acaba sendo capturada pela própria mente, dominada pela própria mente, mas ela também, cara, consegue fazer você transformar completamente todas as áreas da sua vida, entendeu? Porque ela possibilita a gente de fazer isso. A gente só precisa, de fato, aprender a usar a nossa mente, e o David traz muito isso, né? Que a mente dele foi o que levou ele para onde ele chegou. Então, precisamos aprender a usar a nossa mente. Eu achei muito legal,
você trazer essa questão dos desafios, porque você está trazendo algo muito prático para as pessoas fazerem, né? Para aprenderem a usar a mente delas. Então, muito bom. Com certeza. Isso que eu acho que é maneiro, porque tem várias pessoas que já fizeram entrevista com ele, assim, pessoas de alto desempenho que já foram fazer as loucuras junto com ele, né, de atividades físicas e tal. E todo mundo fala que ele tem tipo um alter ego, né? Que ele tem o David, que é um cara tipo assim normal, que vai sentar, vai conversar com você, e tem o Goggins, que quando entra é um negócio que você vê na fisionomia dele que ele muda. Então eu acho que isso também não é um ensinamento do no sentido de, tipo assim, ele não fala disso explicitamente, mas é nítido, né? E eu acho que assim, eu já vivi em algumas vezes situações na minha vida, talvez você já tenha vivido também, que eu tenho um pouco esse alter ego, no sentido de, tipo, tem a pessoa normal aqui, que está aqui, tipo, gravando podcast, tranquilo, e tem a pessoa que fala assim, tipo, não, tá na hora de virar aquela outra pessoa para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que você cultivar isso é uma parada muito maneira também. Sim, The Black Mamba, porra. O cara faz muito isso, né? O Kobe Bryant traz muito isso também. De que tem algumas entrevistas dele no documentário dele também. No Muse, ele fala que, cara, quando ele entra em quadra, isso, cara, isso é um conteúdo muito legal, até de trazer para o pessoal bem avançado, de como você treinar a sua não reatividade. Então, para mim, quando você tem um alter ego, quando você consegue depositar ali as suas energias, a sua vibração, a sua atenção em um momento específico para você conseguir um resultado que seja, por exemplo, do Kobe, né? Que era você destruir na quadra, ou do David Goggins, que era você conseguir, porra, finalizar uma maratona sem treinar. Qualquer coisa que seja, né, que você precise ativar o seu alter ego, para mim isso nada mais é do que uma pessoa que domina a não reatividade. Ou seja, uma pessoa que consegue realocar a energia dela de sombra, a energia muitas vezes da raiva, a energia muitas vezes da frustração naquele determinado momento. Então, o Kobe dizia que muitas vezes ele estava passando por um momento pessoal mais delicado na vida dele. Quando ele entrava em quadra, ele esquecia de tudo. E era como se ele só simplesmente canalizasse aquela energia, muitas vezes da vida pessoal dele, de raiva, de frustração, de, cara, de puto, tava puto. Então, ele pegava essa energia e ele jogava dentro de quadra. Então, para mim, isso é de uma maestria brilhante. Porque tem muitas pessoas que fazem o quê? Pegam essa sombra, essa raiva, essa frustração e descontam numa outra pessoa. Então, por exemplo, quando você aprende a dominar a sua não reatividade, é como se você conseguisse realocar essa sua energia mais densa, essa sua energia mais da sombra, mais negativa, vamos colocar dessa forma, num lugar que vai trazer benefícios para você. Então, era aquilo que ele falava. Quando eu entrava em quadra, eu era The Black Mamba. Eu ia destruir você. Eu ia acabar com você, porque eu ia dar um show. Ia ser a minha melhor versão ali dentro. E eu ia ser uma pessoa agressiva, não uma pessoa, né? Mas com resultados agressivos, com aquela energia que você se transforma mesmo. Mas quando você sai, é como se você realmente tivesse conseguido realocar a sua energia densa no lugar certo. Então, para mim, isso é muito foda. E aí, eu até, dentro da Nova Babilônia, tem um módulo que é dominando a não reatividade. E aí eu falo justamente que existe, é como se fosse o meu alter ego, ele é muito no quesito financeiro, né? Eu tenho certeza que Deus demorou para me permitir prosperar, porque ele sabia que se eu prosperasse antes, eu ia ser aquela pessoa, quando eu for rico haverá sinais. Eu com sinais, pobre, é isso. Eu tenho certeza que Deus não me deixou evoluir, porque o meu ego, ele era muito, cara, ele poderia ser muito distorcido, sabe? Eu tenho certeza que eu precisava evoluir muito espiritualmente, mentalmente, para não deixar, de certa forma, ali o sucesso financeiro me consumir. Eu tenho plena consciência disso, plena consciência. E aí, conforme eu fui, né, enfim, evoluindo, eu comecei a perceber que eu tinha certos hackzinhos para conseguir fazer com que eu liberasse essa minha energia desse meu ego mais... Por exemplo, né? Eu amo ouvir rap. Eu gosto muito de ouvir rap. Aquele rap que fala de, porra, drogas, mulher e dinheiro pra caralho, carro. É isso. Então, eu entro no banheiro, a caixa de som ligada nas alturas e eu fico, porra, eu sou foda pra caralho. E aí eu sinto a energia, aquela energia densa. Quando eu saio, uma pessoa tranquila, casada, com filho, não tem problema nenhum, entendeu? Tá super de boa. Mas eu percebi que isso era como se fosse eu, de verdade, liberando a minha não reatividade ali, um alter ego de uma pessoa que, pô, sabe que o poder influencia, que o poder é bom, que você tem muito dinheiro, tal, tal, tal. Então, tô só dando um exemplo, né? Eu faço isso de outras formas também, mas eu percebi que a música era uma maneira de eu liberar esse meu alter ego, de certa forma negativo, o ego da sombra, né? Enfim,
sem que isso influenciasse na minha vida real, entende? E isso é muito interessante porque, por exemplo, tem muitas pessoas que falam e que compartilham, né? Inclusive até mesmo a minha manicure, né? Minha manicure antiga falava que ela estava num relacionamento e, enfim, o namorado dela ouvia muito rap. E ele, tipo assim, só fumava maconha, fazia porra nenhuma da vida. Enfim, entende? Então ela falava que a música influenciava muito na forma que ele estava vivendo a vida dele. E a gente vê isso acontecer muito, né? Ainda mais nessa sociedade mais jovem, a galera que ouve muito rap. É como se você quisesse, por exemplo, a figura do rapper, que tem um monte de mulher, dinheiro pra caralho, só roupa de grife, é algo muito maneiro pra eles. Então eles se baseiam só nisso. Então acaba que a música influencia pro negativo. Isso é um ponto que acontece. Mas quando você aprende a pegar a essência daquilo, se energizar da forma que você vai se energizar, enfim, que faz sentido para você, e depois você sai dessa energia, cara, isso faz muito sentido. É como se você tivesse um domínio absurdo da sua mente. Eu não sei se você já leu o livro, é o livro do Osho, o livro do Ego, que ele fala exatamente sobre isso. Por que as pessoas matam as outras? Por que as pessoas muitas vezes agridem as outras? Porque elas estão liberando a não reatividade delas no lugar errado. Então, quando a gente aprende a fazer isso da forma certa, e muitas vezes, às vezes, usando o nosso alter ego, cara, é como se a gente tivesse chegado num nível de domínio emocional muito grande. Então, é muito rico você aprender a fazer isso. Seja com a música, seja com luta, né? A luta, você libera muito a sua energia densa, a sua energia animalesca, que no livro do hoje ele fala isso. A gente tem a nossa energia mais divina, a nossa energia mais animalesca. Só que tem pessoas que liberam essa energia animalesca de uma forma completamente equivocada e muitas vezes até fora da lei, comete crimes, enfim, por causa disso. Então, muito foda. O meu é esporte. Se for música, o meu é totalmente esporte. Eu pego toda essa energia meio caótica, assim, eu boto dentro do esporte e depois isso aí vai. Ou no trabalho, às vezes, mas assim, é mais jiu-jitsu e agora o time futebol, né? Que tô nessa vibe, mas já mudou várias vezes, vários esportes diferentes. Mas é muito bom, porque tu consegue meio que ter essa descarga de energia mesmo ali e depois tu fica leve. É bizarro. Combina muito com música, cara. Muito com essas músicas que realmente trazem esse conceito de poder mesmo, sabe? E o ser humano ele pode ser muito corrompido. Só que quando você tem o seu nível de inteligência emocional, você sabe direcionar a sua energia, é como se você nunca fosse corrompido porque você está sempre no controle. E isso é muito, muito forte. Irado, irado. Já estamos em 1 hora de podcast e, Você falou 45 minutinhos. Eu falei, não vai ser, não. e tem mais alguns desafios aqui. Vamos acelerar, senão a galera também vai ficar daqui a pouco, coitados. É, mas ele tem um desafio que eu gostei muito, que ele fala que é o removedor para você remover o limitador do cérebro, né? O que acontece? Ele fala que quando a gente está ali em 40% da nossa capacidade, é que quando a gente começa a querer desistir. E eu acredito muito nisso, beleza? Só que ele fala, cara, não tem como você também, se tá assim, não, beleza, eu tô aqui em 40%, meu corpo está querendo desistir, dane-se, eu vou dar o meu melhor e você se esforçar demais, você provavelmente vai se machucar. O que que ele fala? Ele fala para você aumentando gradativamente, semanalmente, o seu desempenho. Então, assim, por exemplo, sei lá, se você corre, se você. De novo, isso é uma coisa que ele fala, eu não estou falando para você fazer exatamente isso, não é para você fazer se machucar, aí que você está ouvindo, entenda o teu corpo, entenda as suas questões, tenha uma orientação profissional e tal, mas comigo, o que que eu já fiz, tá? Eu já percebi que realmente a nossa mente ela dá uma travada na gente de uma maneira que muitas vezes, se você quiser continuar forçando, você chega, beleza? Você chega. Não quer dizer que você não vai no dia seguinte ficar dolorido, não quer dizer que você não vai talvez machucar. Às vezes não é uma lesão séria, mas você vai se machucar. Mas eu acho que é interessante você saber para você poder remover esse limitador quando for interessante para você. Não só em termos de esporte, beleza? Mas também em termos de trabalho, por exemplo. Às vezes você fala assim, cara, eu preciso, sei lá, de 8 horas de sono para estar bem. Só que, tipo assim, às vezes, ok, num dia normal você vai precisar. Só que você conseguir saber e ter a tranquilidade de, cara, se você dormir um dia, 3 horas, só no dia ali para você trabalhar, porque você tem uma demanda muito grande, é uma coisa que é muito importante para você fazer de forma pontual, você também vai conseguir fazer. Você ter essa confiança, porque se você não acredita, meio que o seu corpo segue a sua não crença naquilo, né? Então, se você fala assim, cara, eu não vou conseguir, provavelmente seu corpo meio que vai te abandonar. Então, se você acredita, isso fica mais fácil. Então, eu acho que talvez o grande aprendizado desse desafio de remover
o limitador do cérebro é você saber quando você consegue pisar um pouco mais no acelerador e quando você, tipo, não vai precisar pisar, mas você sabe que tem ali uma reserva para você, isso te traz uma tranquilidade. Sim. Acho algo bem interessante, né, quando a gente começar a pontuar sobre isso que você trouxe, é que você estava até falando, ó, não tô falando para vocês fazerem, eu fiz, David Robbins fez, mas assim, né, sabe, seus limites e tudo mais. Uma coisa que eu acredito que falte muito nas pessoas é esse senso de autorresponsabilidade, sabe? Se você quiser fazer, pode fazer, mas esteja ciente de que você não fez porque o Lucas falou, você fez porque você quis. Entende? Então, no livro, eu sinto muito isso. Não é que, né, ele não pense isso, mas ele não fala muito. Ó, gente, tô falando para vocês fazerem o que eu fiz. Ele só fala o que ele fez. E a gente que interprete e faça ou não faça. Você fez. E foi correr sem preparo e aí deu o que deu, mas com certeza você evoluiu muito porque você fez isso. Então, eu sinto que falta também esse nosso senso de autorresponsabilidade. Cara, tem risco de fazer as coisas? É óbvio que tem. Mas, se eu quero elevar o meu nível de resistência mental, eu também tenho que me colocar nessa posição. E é exatamente o que você falou, pô, é essa regra ele traz muito, né? Quando você pensa que você está perto de chegar ao seu limite, você está muito longe ainda. Então, a gente pode fazer isso de uma forma mais gradual, ou para a galera que é um pouco mais maluco igual a gente, fazer de uma forma um pouco mais intensa, né? Isso não só para o físico, é aquilo que eu falei. Cara, minha transição de carreira foi do dia para a noite. Eu falei assim, cara, eu vou largar tudo e eu vou virar coach. Porque era o que fazia meu coração bater mais forte, que eu ficava, cara, meu Deus, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, assim, foi de maluquice. Já do meu marido, porra, foi, né, tintim por tintim. Largou a faculdade no último semestre. Eu falei, meu filho, eu falo pra ele largar desde terceiro, não tem nada a ver com ele. Nada a ver, já era pra ter feito outra coisa. E ele lá, no último, ele foi. Aí, gradualmente, foi, né, não, largando os clientes, aí ficando só comigo, no quesito digital, né. Ele vai no tempo dele. E tudo bem, dá certo também. Mas a gente tem que entender que, da mesma forma que eu ajo de uma forma mais brusca, ele age de uma forma mais lenta, ambos estão agindo, né? Então, acredito que a mensagem principal desse desafio é: ajam, seja de forma mais abrupta ou mais lenta. E um não é melhor que o outro, é só sobre a sua personalidade e a forma que você funciona melhor. Muitas vezes você é da pessoa que faz uma transição mais lenta, está querendo fazer uma transição mais rápida, não, porque a Babi faz, eu vou querer fazer também, porque o Lucas fez, correu não preparado, eu vou querer fazer também. Mas às vezes isso te gera uma ansiedade mental maior, né? Te gera um desequilíbrio emocional maior do que se você fizesse no seu tempo, você teria um resultado final melhor. Então, cara, o autoconhecimento é tudo, né? O autoconhecimento é tudo para que você consiga, de fato, evoluir da melhor maneira para você. Com certeza. Eu acho assim que essa questão da autorresponsabilidade, eu acho que ela não é tão falada até de formas diferentes. Como assim? Legal. Eu acho que a gente meio que se acostumou a terceirizar coisas que não eram para ser terceirizadas. Por exemplo, eu vejo muita gente indo no médico e, assim, o médico, obviamente, é o profissional da saúde, ele com certeza estudou muito mais do que você, ele com certeza tem que saber mais do que você, só que eu acho que é muito bizarro você ir no médico e você seguir ele cegamente sem nenhuma noção do que o seu corpo precisa, sem nenhuma noção de nada, entendeu? Então, eu acho que, assim, o ideal, é óbvio que vai depender muito de como é que a sua vida é hoje e tal, mas, assim, tem certas coisas que você não pode terceirizar 100%. Sabe, o que você vai fazer com o seu dinheiro, a sua saúde, as suas ações, sei lá, o que passa dentro da sua cabeça. Tem várias coisas que você vai ter que correr atrás sozinho, pô, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, Lucas, mas eu tô com um problema de saúde e eu não sei o que fazer. É para eu jogar no Google e resolver sozinho? Óbvio que não. É óbvio que é para você ir no médico. Mas, pô, te custa você sentar, perder, sei Mas lá, aí, 2 horas do teu final de semana? Oi? desculpa, só te cortando, mas aí você tá vendo como terceiriza de novo. Ah, Lucas, e vai fazer o que então? Então, a gente está sempre perguntando o que é para fazer e nunca simplesmente olhando para dentro e fazendo as coisas, sabe? Enfim, perdão, pode falar. Nada. Então, tipo assim, te custa pegar e jogar 2 horas o assunto, sei lá, na internet, começar a estudar sobre, ver se tem algum livro sobre, comprar ali. Não para você chegar lá no médico e falar para o médico o que você precisa fazer, mas o médico te falar alguma coisa, você tipo, pô, isso e aquilo, e você indagar alguma coisa, e você às vezes até ajudar a pensar. Às vezes o médico, sei lá, está cansado, ele teve 10 consultas no dia, e aí você lembra ele alguma coisa, a pergunta que você fez, você tenta entender um pouco mais a fundo. Então, tipo assim, eu acho que é muito importante a gente não terceirizar coisas que são muito importantes para a gente. E, por exemplo, saúde, por exemplo, é uma das paradas mais importantes, porque sem ela você não faz nada. Então, por exemplo, eu gosto de ler pontualmente livros sobre saúde. Pô, é gostoso de ler
Sobre pico de glicose? Não vou mentir para você, não é legal ler. Isso aqui é um conhecimento maneiro de ter, de você entender como é que é o processo de digestão do seu corpo, que você vai ter que digerir alimentos e isso vai ter um impacto na sua vida por 80, 100 anos. Então, assim, eu acho que é maneiro você saber, até para você conseguir. Porque, por exemplo, aí a gente entra em um outro ponto, eu não vou entrar nele muito a fundo, que senão a gente vai dar um outro podcast. Mas não necessariamente o que te ensinam é o melhor para você, beleza? Isso é uma coisa muito interessante de você pensar. Será que tudo que eu aprendi é de fato a melhor forma de fazer o que eu faço? E muitas vezes você vai ver que não. Então, você meio que se tornar uma pessoa responsável pelo seu próprio aprendizado, pelo que você propriamente acredita, eu acho que talvez o melhor caminho para você ter um controle mais assim, assertivo do seu futuro. Então, eu acho que, de novo, a autorresponsabilidade, na minha visão, entra muito nesse caminho de você não terceirizar as coisas importantes para você. E aí, o que vai ser importante para você vai mudar, né? Perfeito. Concordo 100%, entendo mesmo. E isso, inclusive, nos previne de colocar a nossa saúde, o nosso dinheiro, qualquer coisa que seja, na mão de pessoas que não têm capacidade. Então, a gente vê muita, por exemplo, vou dar o exemplo da nutrição, dos nutricionistas. Tem muito nutricionista que passa para você uma dieta sem pé nem cabeça, que passa uma porrada de exame e quer ficar enfiando goela abaixo, manipulado na tua vida. Quando você entende o mínimo de nutrição, você sabe que, cara, muitas vezes você não precisa de metade desses manipulados que a pessoa está passando. Então, a minha nutricionista, ela traz muito esses assuntos de nutrição sem mimimi, nutrição sem coisas absurdas, sabe? A dieta da sopa, a dieta da salada. Isso tudo só acontece, as pessoas só fazem a dieta, você só corta o pão, você só, ai, não posso comer chocolate nenhum nunca, porque você não tem conhecimento. Então, isso que você falou é muito importante, porque previne a gente de cair na mão de profissionais ruins e não identificar eles. E quando a gente tem um mínimo de conhecimento, a gente identifica. Então, te falando disso também, porque passei pela minha transição, né, de parar de comer carne, e eu estudei para caralho. Tipo, eu li vários livros, chato mesmo, de ver a tabela, comparando proteína de um para outro, e tal. Então, assim, pô, eu estudei muito. Ainda assim, contratei um nutricionista, porque, óbvio, que ele vai saber mais que eu, mas eu tenho certeza absoluta que o nutricionista que eu contratei naquela época, né, que é o Felipe, que inclusive trabalha junto com a minha Nutri de agora, então eu continuo no mesmo lugar, para você ver como de fato era muito bom, era uma pessoa que tinha conhecimento. Porque se fosse qualquer outra, não. Imagina se eu chego, tô na minha transição, não entendo nada de porra nenhuma, vou no nutricionista e ele fala, mas se for cortar a carne, já era, vai ficar com anemia. Então, assim, tem gente que acredita. Eu que estudo, eu que vou lá e faço, eu que vou lá e busco, sei que isso é mentira. Mas e aquela pessoa que está querendo fazer transição, cortar a carne, vai no nutricionista e fala, vai ser difícil, hein? Você vai precisar comer cogumelo como proteína. Pô, te juro, tem uma amiga minha, cara, te juro por Deus, tem uma amiga minha que falou que foi nutricionista e a mulher mandou ela comer cogumelo, porque a fonte de proteína é vegetariana. Eu falei, cara, não é possível. Eu não acreditei, botou uma porrada de castanha para ela. Então, a dieta. E eu não sou nutricionista, mas é o que você falou, cara, eu tenho a noção mínima do que não é o certo. Então, foi bem interessante você ter trago isso, porque isso é muito importante, assim, mesmo, em todas as áreas da vida. De novo, galera, a gente não está falando que o nutricionista não é bom, que ele não sabe as coisas, ou que o médico, ou que o psicólogo, ou que, sei lá, qual seja o profissional. A gente está falando de você saber o básico para você conseguir saber se a pessoa é uma boa ou não Sim, profissional para exatamente. fazer um acompanhamento, beleza? Só para não dar a Não, impressão errada de alguma forma, beleza? não, mas é aquilo, existem profissionais ruins e cabe a gente conseguir identificar eles, é o que eu te falei. Mesmo Exato. estudando nutrição, eu fui lá e contratei um nutricionista especializado em vegetarianismo esportivo, porque é óbvio que ele vai saber mais que eu, mas eu só contratei ele porque eu soube identificar um profissional com qualidade. Então, eu sinto que esse Perfeito. ensinamento que você trouxe é muito sobre isso. A gente tem um conhecimento básico para não ficar à mercê de profissionais ruins sem identificar que eles são ruins, porque a gente não tem conhecimento prévio nenhum sobre o assunto. Perfeito. Só deixando bem explícito para fugir do cancelamento. É, mas vamos entrar no último desafio, que eu sei que você tem hora também para a gente encerrar, tá? O último desafio, assim, que eu acho que é maneiro também da gente falar, ele fala que é um relatório pós-ação. Ele é um cara militar, né, então ele usa esse nome, mas basicamente ele faz uma anotação de todas as coisas relacionadas ao que falhou no planejamento dele. Então, eu acho que isso é uma parada que a gente pode, de fato, aplicar na nossa vida e é muito importante para a gente não repetir os mesmos erros. Então, assim,
é utópico, na minha visão, você pensar que, tipo assim, tá, Lucas, eu mudei a mentalidade aqui, eu vou fazer acontecer e tal, vou traçar um plano, e aí que você vai ter um plano que ele vai acertar 100% e que você só vai precisar agora fazer o que você falou que ia fazer. Não é assim, tá ligado? A realidade é que você vai traçar um plano e muito provavelmente esse plano vai estar cheio de erro e você vai perceber conforme você for fazendo, entendeu? Assim, para mim na minha vida pelo menos sempre foi assim. Então, eu acho que você ter essa noção de tipo, tá, beleza, meu planejamento era fazer tal parada, não deu certo. Por que que não deu certo? O que que eu posso ter feito de errado? O que que eu sei que estava certo? O que que eu sei que talvez esteja errado? O que eu tenho certeza que estava errado? O que que eu posso mudar? Quais são os outros testes que eu posso fazer? Então, você tem uma visão meio de cientista, assim, da sua própria vida, das suas próprias escolhas, eu acho que é muito importante para acelerar o processo. Porque é muito legal, assim, essa parada da motivação, da disciplina e tal, só que a velocidade, acho que para mim, a motivação ela vai te gerar a velocidade, a disciplina vai te gerar ali a constância. Mas eu acho que a direção ela é importantíssima, né? Então você pode estar super motivado para o caminho errado. Então eu acho que a parada é você fazer esse relatório, assim, às vezes pode ser semanalmente, você tem as suas metas semanais, você vê o que que deu certo, o que que deu errado, o que que você pode ajustar, o que que você não fez, você deveria ter feito, e começar a pensar meio assim, de forma experimental com a sua vida, eu acho que isso talvez seja também um aprendizado que você possa aplicar hoje na sua vida e já vai fazer um resultado enorme. Não, perfeito. E é interessante, né? A gente vai falar muito isso. Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Então, eu pego muito esse último desafio dele como o famoso debriefing, né? Vamos fazer um debriefing aqui do lançamento para a gente ver como é que foi. Só que a gente tem que fazer isso em todas as áreas da nossa vida. E eu fiz isso justamente quando eu perdi, fiquei em segundo lugar no campeonato, puta pra caralho. Óbvio que o meu debriefing foi no dia seguinte, que no mesmo dia não teve condição nenhuma. Mas de pensar, cara, o que eu fiz aqui, aonde que eu errei para ter ficado em segundo lugar? Muitas vezes isso dói, né? E aí, essa foi a frase estampada no meu debriefing, né, no caderninho, aonde eu errei. E aí eu realmente consegui identificar que não estar no flow e colocar, pelo fato de eu ser uma pessoa, né, que a gente já conversou, que você sente muito também, um pouco mais abrupta, que lida muito com a pressão, no momento da final, eu percebi que a gente estava, né, perdendo uma diferença de 3 pontos. Eu comecei a ficar muito puta com a possibilidade remota de perder. E aí eu comecei a, cara, ficar muito puta. Ao invés de eu realocar a minha energia para o local certo, né, de cara, vou focar aqui num ponto de cada vez, vou fazer, comecei a ficar puta só de pensar na possibilidade de perder. Então eu não consegui treinar a minha não reatividade dentro do jogo, né? Então todos os jogos a gente ganhou de lavada, inclusive dessa dupla que a gente pegou na final. Então, quando a gente teve um jogo que foi um pouco mais difícil, de certa forma, pelo, enfim, momento, a gente estava cansado e etc., eu comecei a ir para um outro caminho. Isso foi muito foda, porque quando a gente entende onde a gente errou, a gente não repete mais. E isso não aconteceu mais. Então, é bem legal esse desafio, porque você consegue identificar os pontos que você talvez não tenha sido tão bem sucedido assim, para você aprender com eles e da próxima vez você aplicar muito melhor. Não só no esporte, não só na sua empresa, né, o debriefing do lançamento, como em todas as áreas da sua vida. Por que não deu certo essa vez que eu tentei emagrecer? Por que não deu certo essa vez que eu tentei empreender? Por que não deu certo esse meu último relacionamento? E aí a gente começa a identificar quais são os pontos que a gente teve essa responsabilidade do erro para a gente melhorar e não repetir, né? Não cair naquele ciclo de repetição só porque a gente ainda não identificou um padrão, né? Ou uma crença, enfim. Com certeza, até porque eu acho que assim, o padrão de erro, quando não identificado, se torna algo frustrante e rouba muito a nossa energia. E aí eu acho que talvez as pessoas que mais desistam são as pessoas que repetem o mesmo erro e chega uma hora que elas cansam, tá ligado? Porque quando você comete erros diferentes, é chato, é ruim, mas você vê progresso. Então você continua meio que motivado ali, tá ligado? Mas é isso. Então, aí a gente falou de praticamente todos os desafios, pulamos uns dois aí, mas também para não ficar um podcast de 3 horas, a sensação que eu tenho é que se a gente quisesse, a gente poderia ficar mais 3, 4 horas aqui conversando tranquilamente. Então foi até difícil achar o final do podcast. Sim, eu concordo. É, mas, cara, agora só para a gente encerrar, para quem você indicaria esse livro? E você tem algum outro livro que você indicaria para as pessoas que marcou muito a sua vida? Tá, vamos lá. Para que eu indicaria esse livro do David Goggins? Eu indicaria para qualquer pessoa que sente
lá dentro dela, tem uma faísca, uma vontade genuína de dar muito certo, uma ambição mesmo de ser mais, fazer mais, doar mais, conquistar mais, sabe? Não só no âmbito financeiro, como em todos, até porque o David Goff ele fala de dinheiro, ele fala muito do físico, do seu corpo, enfim. Mas eu indico muito esse livro para todas as pessoas que sentem lá dentro, que tem aquele chamado de grandiosidade, sabe? De grandeza. Eu indico esse livro para todas as pessoas que sentem isso. E assim, cara, tem muito. Pô, difícil demais essa pergunta. Qual livro que eu indico mudou minha vida? Caralho, tem vários, mas tem um aqui que tá na minha frente, que. Na verdade, tem dois, né? Um a gente já conversou, que a gente, você vai ter que ler esse livro, a gente vai ter que fazer uma resenha literária das 48 Leis do Poder, tá? Você vai ler e Show de bola. Mas o livro Vamos gravar depois. Vamos, porque foi um livro muito bom. Ainda mais que a gente vai interpretar cada uma das leis vai ser foda, vai ser um dia de podcast, mas algumas leis aí para enfim, até quebrar, às vezes, esse certo preconceito que as pessoas têm com o livro, que é muito bom, mas esse aqui, tá, enfim, até velho, eu já li 3 vezes, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Você já ouviu falar desse livro? Já ouvi falar no autor, mas eu não li esse livro. Se eu não me engano, eu li um outro livro dele. Só que assim, na minha cabeça é tanto livro que às vezes eu confundo o título com o autor. Eu não sei se o que eu vou falar é dele mesmo e tal, enfim. Mas eu acho que eu já li um outro. Oi? Se Torne Sobrenatural, esse? Você já leu? Eu acho que é Como Se Tornar Sobrenatural. Eu achei muito bom, gostei bastante, mas eu ainda não li esse vermelhinho, eu tenho que ler. Só que a parada é que, assim, para mim que trabalho tem um Instagram de livros, todo dia chega tipo umas 3, 4 indicações de livro. Então, se tu for ver minha lista de indicações, tem tipo assim, mais de 500 livros para ler. Então é muito complicado. Mas eu vou ler em algum momento, com certeza. Não, esse livro, eu diria que tem que passar à frente pelo menos 400, porque, assim, é um livro que fala sobre criação da realidade, né? Criação da realidade, física quântica, e ele traz com uma linguagem muito clara. Então, ele é doutor e ele traz esse processo de criação da realidade, que é física quântica, de uma forma que qualquer pessoa consegue entender. Então, assim, só um spoilerzinho. O cara ficou tetraplégico. Ah, você já deve saber, né, que seria o livro dele. E ele voltou a andar, pô. Simplesmente. A pessoa que fica tetraplégica nunca mais na vida anda, né? É o que acontece. Os médicos falam, infelizmente, não temos o que fazer. Então, o cara aplicou a metodologia dele de criação da realidade, de todos os sentidos, tanto de cura quanto financeira, enfim, na própria vida dele. Então, assim, ele é muito foda e tudo que ele faz é muito absurdo. Então, assim, esse livro mudou a minha vida completamente e de muita gente também. Então, quando você tiver a oportunidade de ler, porque ele é muito foda, mas esse livro é o melhor dele para mim, de todos. Bom demais, bom demais. Vou ler, vou ler. Eu gostei muito do outro livro dele, então não tem como não gostar desse também. Mas aí dá um outro podcast enorme de 53 horas. Enfim. Mas é isso. Então, galera, Bárbara, Babi, perdão. Bárbara, Babi, perdão. Fala pra galera onde é que eles conseguem te achar, se eles quiserem, às vezes, participar da sua comunidade, se eles quiserem ser suas mentoradas, enfim. Sim, com certeza. Então, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Ainda mais sendo um convite tão especial, né, para falar sobre livros, que é algo que a gente quebra muito a bolha, né? Quantas pessoas hoje falam sobre livros. Então, muito legal mesmo. Obrigada pelo convite. E o lugar mais fácil para me achar é no Instagram, né? Então, o meu nome está aí na tela, vocês já conseguem ver direitinho. Só botar a Bárbara Douglas que vocês vão achar, só tem eu. Raras, para quem leu o livro, né? Pegou aí a referência. Mas a gente tem uma comunidade, que é a comunidade da Nova Babilônia, que é nesse formato de curso, a gente pode trazer ele nesse sentido, só que é bem mais que isso, uma faculdade mesmo da vida, onde você tem acesso à metodologia que eu inicialmente pontuei, para você desenvolver uma autoconfiança inabalável através do domínio das 6 áreas da sua vida. Então, em cada módulozinho dessa comunidade, você tem ali como transformar o seu pilar físico, como transformar o seu pilar profissional, como transformar o seu pilar financeiro. Então, periodicamente, a gente faz a abertura dessa comunidade para qualquer pessoa que queira fazer parte desse movimento de, literalmente, né, raro entre os raros. Eu trago muito essa aversão, poderia colocar dessa forma, a mediocridade, para que nós consigamos desbloquear a nossa mais foda e mais autoconfiante versão. Então, lá no meu Instagram mesmo, vocês têm acesso à comunidade e a todos os outros treinamentos, né? Tanto a consultoria individual para se tornar mentorado, quanto temos um mastermind também. Então, assim, é uma possibilidade
mar de possibilidades para você entrar nesse mundo do desenvolvimento pessoal, da autoconfiança, para você, de fato, alcançar a sua melhor versão. E acredito que seja isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Se tiverem gostado mesmo, vou falar para o Lucas me chamar para a gente fazer uma resenha desse livro que ele vai ler. Ele é rápido, então no mês que vem já tem uma resenha aí. Cara, obrigado pelo convite, ótimo. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Foi muito bom, eu gostei muito do episódio. A galera vai falar depois o que achou. Vou deixar o Instagram dela, enfim, tudo que tiver dela, eu vou botar aqui embaixo para vocês terem acesso, que eu sei que vocês não gravaram de cabeça o arroba nem nada, vai estar tudo aqui embaixo, só vocês clicarem que vai direto para lá. E é isso, galera. Finalizando aqui o episódio, espero que vocês tenham gostado e logo, logo teremos mais episódios de mais livros. Eu tenho que ler os livros que a Babi sugeriu para a gente gravar mais outros episódios também. Mas é isso. Então, tamo junto. Onde me achar, vocês já sabem, vocês já conhecem. Então, tamo junto. Obrigada. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre o episódio de hoje. Muito obrigada. Com certeza. Comentem aí. Valeu.